Então vamos lá, vamos para a próxima questão aqui. Olha só o que diz a próxima questão. Com relação a sistemas gerenciadores de banco de dados, julgue o próximo item. E aí diz o seguinte: ó, o nível conceitual da arquitetura em 3 camadas, conhecido como arquitetura em 3 esquemas. Cada esquema externo descreve a parte de um banco que interessa a um determinado grupo de usuário e oculta o grupo desse grupo, o restante do banco de dados. Parece que está certo, mas não está. E aí eu vou explicar um pouco sobre a arquitetura em 3 esquemas. Então vamos lá, né? O que é a arquitetura? Arquitetura em 3 esquemas, tá? Em determinado momento, a galera que trabalha com banco de dados pensou o seguinte: ó, se a gente conseguir separar melhor as visões do nosso banco de dados, a gente consegue tirar um pouco de abstração e, nessa segregação, facilitar o entendimento dos diversos, digamos, stakeholders, né, partes interessadas no nosso banco de dados. Então, o que eles fizeram? Eles criaram, aqui no nível mais alto, um conjunto de esquemas que eles chamaram de esquemas externos. Os esquemas externos, eles representam o quê? As visões de grupos de usuários específicos. Então, imagine uma empresa que a gente tem um setor de marketing, aqui a gente tem um setor de RH, aqui a gente tem a contabilidade. Cada um deles vão ter uma perspectiva diferente, ou seja, um olhar distinto sobre o conjunto de dados necessários para que eles toquem os determinados serviços ou as determinadas atividades dele na organização. Só que aí diz o seguinte, ó, como a gente precisa de uma base de dados única, a gente vai juntar esses diversos esquemas, né, ou essas diversas estruturas externas, e vamos colocar isso em uma estrutura centralizada aqui, que a gente chama isso de esquema conceitual. O esquema conceitual é conhecido também como visão de comunidade, ou seja, você tem aqui a visão da comunidade de usuário, né? E essa comunidade ela vai justamente ter a visão completa, né? Então, essa percepção aqui vai permitir que você tenha a visão completa de todos os dados que são armazenados. Só que no nível de complexidade, que ainda não é exatamente a forma como os dados são armazenados fisicamente. Para armazenar fisicamente, você tem um outro esquema aqui, que é um esquema externo, ou esquema conhecido também como físico. Aqui você vai ter os detalhes do armazenamento físico descrito. E aí você vai olhar para isso e vai dizer, beleza, onde é que está o erro da alternativa agora, professor? Ele está dizendo que no nível conceitual, qual é o nível conceitual? É esse nível interno da arquitetura em 3 camadas, cada esquema externo está aqui em cima, descreve parte do banco que interessa. Então veja, para essa questão estar correta, a gente tinha que dizer aqui, no nível externo, ou no nível de visões, certo? Da arquitetura em 3 camadas de banco de dados, cada esquema externo descreve parte do banco de dados que interessa a um determinado grupo de usuário. Então veja que aqui essa pessoa ela está representando um grupo de usuários específicos. Usuários, tá? Então deixa eu jogar para a tela para ficar melhor de vocês visualizarem, né? Então, essa pessoa, ela está representando um grupo de usuários, tá? Então, um conjunto de pessoas que tem essa visão dos dados. Então, o erro da questão está justamente em falar que a arquitetura em 3 esquemas, ela tem aqui, associado ao nível conceitual, as diversas visões do esquema externo. Na realidade, o modelo conceitual, ele agrega as diversas versões do sistema ou do esquema externo em um esquema conceitual único que vai justamente descrever o banco de dados como um todo, que seria a visão completa da comunidade. Então, temos um erro aqui na alternativa aí da questão 3, beleza? Vamos em frente?